Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. No primeiro livro de Samuel, capítulo 30, e nós leremos até o versículo 10. 1 Samuel, capítulo 30, leremos até o versículo 10, e depois os versos 18 a 20. Peço a você que após a leitura não feche sua Bíblia para acompanhar comigo a exposição desse texto. Está escrito o seguinte: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul Ziclague, e esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ele a queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram uma voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo o libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Verso 18. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Eu gostaria de tratar com vocês desta passagem, e esta passagem retrata uma grande crise familiar. O sogro quer matar o genro. O sogro é o rei Saul, o genro é Davi, o sucessor no trono de Israel. O sogro está louco, está atirando lanças, está tomado por espíritos malignos. O genro não tem mais para onde fugir, nem cidades, nem vilas, nem aldeias, nem desertos, nem cavernas. Diz a Bíblia que então Davi, acuado e acossado pela fúria do sogro, que faz do assassinato do genro o seu maior projeto de governo, resolve buscar asilo político fora de Israel. E ele vai para o território filisteu, que era o povo arqui-inimigo do povo de Israel, e encontra graça aos olhos do rei Aquis, rei filisteu, que o constitui em seu escudeiro pessoal. Até mesmo designa para Davi e os seus 600 homens, com suas respectivas famílias,
que o acompanhava, a cidade de Ziclague como a sua cidade refúgio. Diz a Escritura que num dado momento, o rei Aquis marcha com seu exército para Israel, para guerrear contra Saul e o seu povo. E Davi, naquela conjuntura, ia à frente do rei filisteu como seu escudeiro pessoal. Quando de repente, os príncipes filisteus disseram para o rei: Davi é israelita, Davi é guerreiro, Davi é um herói de guerra. Se ele se voltar contra nós, ele vai nos impor uma acachapante derrota. Então despede-o. É loucura ter este homem no nosso exército. A contragosto, o rei Aquis o dispensou. E quando eles retornam para Ziclague, eles constatam que uma tragédia havia acontecido. Os terroristas do deserto, os amalequitas, tinham invadido a cidade de Ziclague. Tinham queimado a cidade. Tinham ferido a cidade. Tinham levado cativos os filhos, as filhas, as mulheres, o gado, tudo tinham levado embora, deixando um rastro de destruição, de dor e de opróbrio. Diz a Bíblia que quando Davi e os seus homens veem este cenário, eles choram até não terem mais forças para chorar. Diz a Bíblia ainda que os aliados de Davi se voltam contra Davi, cada um com amargura de espírito por causa de seus filhos e de suas filhas, e querem apedrejar Davi. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus, clamou a Deus em oração e perguntou: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? E Deus responde: persegue Davi, porque tudo que o inimigo tomou de você, você vai trazer de volta. E diz a Bíblia que Davi foi, que Davi lutou, que Davi venceu, que Davi tomou tudo de volta, as coisas grandes, as coisas pequenas, os filhos, as filhas, as mulheres, os rebanhos, tudo Davi tornou a trazer de volta. Por isso, eu quero propor nesta noite o seguinte tema para nós: tomando de volta o que o inimigo levou. Esse texto, meus irmãos, não é apenas uma narrativa, não é apenas um enredo histórico, dramático. Esse texto é também para nós um emblema, um exemplo de uma luta espiritual, de todas as crises que assolam a humanidade hoje. Certamente a maior crise não é a pandemia, que ceifou mais de 6 milhões de pessoas. Não é a crise do petróleo, não é a crise econômica, não é a crise social. A crise mais aguda, mais perversa, mais dolorosa, de consequências mais funestas, é a crise da família. As outras crises muitas vezes decorrem desta. E esse texto vai nos mostrar que estes amalequitas, invasores, terroristas do deserto, que por onde passavam deixavam um rastro de destruição, são para nós um símbolo do inimigo que ataca frontalmente a família. E a família está debaixo de ataque, de forças ocultas e de forças reveladas, de forças humanas e de forças espirituais. A família está sendo atacada hoje nos parlamentos, nos palácios, nas cortes, na grande mídia, na imprensa, no cinema, no teatro, na televisão, nas mídias sociais, por todos os cantos, de todas as formas. Há uma orquestração contra a família, para destruí-la, para desconstruí-la, para jogar ao chão os pilares que sustentam a família. E esse ataque é real, não é uma ficção, não é uma quimera, é um fato incontroverso. E esse fato está estampado de forma eloquente nesta passagem. Eu queria que vocês olhassem comigo como é que é este ataque do inimigo.
Então vejamos o versículo 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul Ziclag. Grifem esta palavra, dado com ímpeto. A ideia aqui é de um ataque violento, furioso, implacável, devastador. É assim que o inimigo ataca a família, irmãos. Os filhos, as filhas, os adolescentes, os jovens, os casais. É assim, com essa fúria, para destruir, para roubar, para matar, para minar a família, para arrancar os fundamentos. Há muitas famílias sendo destruídas por esse ataque frontal do inimigo. Eu estava pregando certa feita em Vitória, no Espírito Santo, e pregava numa casa, num culto familiar. E enquanto eu pregava, uma mulher chorava convulsivamente. Terminei de pregar, fui conversar com ela para saber o que estava acontecendo. E ela olhou para mim com um olhar triste, abatido, e me disse assim: Pastor Hernandes, o diabo destruiu a minha vida. E eu perguntei: mas o que a senhora quer dizer com isso? Ela me respondeu: eu tinha uma família, meu marido, meus 2 filhos, um bom apartamento, um bom salário, mas não tinha paz na nossa casa. Havia um nevoeiro escuro por sobre a nossa casa. Não havia paz no nosso lar. E ela me disse que um dia acordou assustada, com um grito alucinado dos filhos, e percebeu que o marido não estava do lado dela. Ela correu na direção do quarto, a porta estava trancada. Ela bateu, a porta não se abriu. Ela arrombou a porta e se deparou com um quadro horrível. O seu próprio marido estava apunhalando os seus filhos. E quando ela entrou no quarto, o marido enterrou o punhal sobre o próprio peito e caiu ensanguentado sobre os corpos sem vida de seus filhos. Ela me disse: Pastor Hernandes, eu levei toda a minha família para o cemitério. O diabo destruiu a minha vida. Há muitas pessoas destruídas por esse ataque furioso do inimigo. Mas notem comigo ainda no verso 1, que está escrito o seguinte: que eles deram com ímpeto contra o sul Ziclag, e a esta ferido e queimado. Você queima estruturas, mas você fere pessoas. Há prejuízos financeiros, mas o mais doloroso é que pessoas são feridas nesse processo. E há muitas pessoas feridas hoje, feridas na alma, feridas na honra, feridas nas emoções, feridas fisicamente, traumas não tratados, experiências dolorosas vividas desde a infância por um abuso sexual que nunca foi superado, pessoas machucadas, porque foram agredidas verbalmente, moralmente, espiritualmente, fisicamente. Há muitas pessoas feridas, que embora estejam sorrindo, mas quando reclinam a cabeça no travesseiro, há uma dor que pulsa na alma, que lateja no coração. Há feridas ainda abertas e sangrando, que nunca foram fechadas, porque estão feridas. Eu nunca me esqueço de estar pregando na cidade de Patrocínio, certa feita, num congresso de médicos, de enfermeiros, médicas, enfermeiras, cristãos, cristãs, e uma enfermeira muito sorridente nos acolhia naquele congresso. Depois da minha primeira palestra, ela me chamou à parte e me fez uma pergunta inusitada. Ela me perguntou assim: o senhor está vendo esse sorriso bonito que eu tenho? E eu olhei para ela e disse: é claro, como não ver? E ela me disse: este sorriso é uma mentira. Por trás desse sorriso, eu carrego uma alma doente, enferma, aflita. Há dores na minha alma que nunca foram tratadas e curadas. Há muitas pessoas feridas.
Certa feita, uma pessoa em Vitória me procurou e me disse assim: pastor Hernandes, o senhor não conhece a minha mãe, eu sou o filho primogênito. A minha mãe, desde que eu a conheci, é uma mulher muito triste, deprimida. Já levamos em médicos, psiquiatras, já consultamos psicólogos, já fez todo tipo de exame que o senhor possa imaginar. Nada, ninguém detecta a tristeza, a causa da tristeza da minha mãe. Ela é uma mulher de quase 80 anos. O senhor podia ir lá orar com ela? Eu disse: eu vou sim. Quando eu chego naquela casa, aquela senhora estava sentada num sofá, com o semblante abatido, com o olhar distante, e eu comecei a conversar com ela, a família reunida. Num dado momento ela disse assim: eu quero ficar sozinha com o pastor. Quando eu fiquei sozinho com ela, ela olhou nos meus olhos e me disse assim: pastor Hernandes, eu sofro há 60 anos. E eu perguntei: o que houve? E ela me respondeu: eu traí o meu noivo. Ele nunca ficou sabendo. Eu já sou viúva há vários anos, mas aquele pecado está tão vivo na minha memória, como se eu tivesse cometido hoje de manhã. Eu vivo numa masmorra emocional, eu vivo num pelourinho debaixo do chicote da culpa. Eu não tenho paz. Eu chorei naquele dia, por ver aquela mulher 60 anos, ferida pelo inimigo. E eu falei para ela da graça de Deus, eu falei para ela do perdão que há em Cristo Jesus, eu falei para ela do poder que há no sangue de Jesus para nos lavar e nos purificar de todo o pecado. E naquela tarde, aquela mulher de quase 80 anos se rendeu aos pés do Salvador. A ferida foi fechada, o sorriso brotou nos seus lábios. Eu tive o privilégio de acompanhá-la, de discipulá-la, de batizá-la e de acompanhá-la há quase 10 anos, quando o Senhor Jesus a chamou. Mas ela estava ferida 60 anos pelo inimigo. Notem comigo, amados irmãos, que quando o inimigo vem para atacar, o principal alvo dele é a família. É a família. Não tem igrejas fortes com famílias fracas. Não tem igreja saudável com famílias doentes. Não tem nação forte com famílias destruídas. Hoje, quando se tenta desconstruir os pilares da família, é um projeto de suicídio da nação. Você só tem uma grande nação com famílias fortes. O alvo do inimigo é atingir a família. Olhe comigo os versos 2 e 3. Versículo 2: tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam. Olha comigo o final do verso 3: as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas eram levados cativos. Eu pergunto a vocês: que pai, que mãe pode estar bem se sabe que o seu filho, a sua filha está na mão do inimigo? Que marido pode estar tranquilo sabendo que a sua mulher está na mão do inimigo? Que mulher está bem se percebe que o seu marido está na mão do inimigo? Há muitos maridos prisioneiros, há muitas mulheres prisioneiras, prisioneiros da pornografia, prisioneiros da imoralidade, prisioneiros da ganância, prisioneiros da mágoa, prisioneiros do ódio, prisioneiros de tantas amarras que tornam a vida um pesadelo. Um dia eu fui procurado por um moço, um senhor, jovem senhor, trabalhava na área da música na igreja. E ele me disse assim: pastor Hernandes, eu vim comunicar ao senhor que eu estou indo embora de casa. Estou deixando a minha esposa, deixando as minhas 2 filhas, deixando o ministério de música, deixando a igreja. Eu conheci outra mulher e quero viver essa aventura. Irmãos, eu usei todos os argumentos que eu podia usar. Era como se estivesse falando para uma parede de concreto. Não teve jeito. Ele foi embora. Deixou a igreja, deixou o ministério, deixou a esposa, deixou as filhas. Essa mulher com quem ele se relacionava
estava ligada fortemente com Umbanda. E eu fui algumas vezes à casa dele visitá-lo, e tinha despachos aos demônios na casa dele. Chegou a ponto de ir para o cemitério à meia-noite, fazer despacho aos demônios. Tudo que eu falava para ele caía em ouvidos surdos. Um dia, entretanto, eu contei para ele uma experiência que eu tive na África do Sul, com a cultura dos Zulus. Os Zulus têm uma prática muito curiosa. Quando um rapaz começa a namorar com uma moça, ele dá para ela um lenço branco. Enquanto o namoro durar, a moça retém o lenço branco. Se porventura um dia o namoro terminar, ela tem que devolver o lenço branco para ele. Se não o faz, é como se ela estivesse tacitamente dizendo que quer pertencer a ele. E nós estávamos visitando a missão Kwasi Zabanto na África do Sul, quando ocorreu um fato de um rapaz abusar da ex-namorada. A família levou o caso às autoridades, e a primeira pergunta que as autoridades fizeram foi esta: você devolveu o lenço branco para ele? Ela disse não. Eles responderam: então nós não podemos fazer nada com esse rapaz, essa é a nossa cultura. Eu disse para aquele homem: você precisa devolver o lenço branco. Passaram-se algumas semanas, o telefone do meu gabinete tocou, era ele, e me disse: pastor, vem aqui em casa agora, eu vou devolver o lenço branco. Eu corri para lá. Quando eu cheguei, ele se assentou num sofá na minha frente, e eu confesso a vocês que eu nunca mais vi uma cena daquela. Aquele homem começa a tremer da cabeça aos pés. Esse homem começa a suar a roupa de tal maneira que a roupa dele ficou encharcada. E eu sabia exatamente a natureza da batalha espiritual que ele estava travando. E eu perguntei: você está pronto a devolver o lenço branco? Ele disse: pastor, eu preciso. E eu disse: então você vai pegar uma caixa e jogar aqui dentro dessa caixa tudo que você tem de feitiçaria dentro dessa casa. E ele começou a trazer correntes, patuás, velas, aventais, e encheu aquela caixa de todas aquelas quinquilharias. Eu disse que nós vamos levar isso para o quintal. Eu vou jogar 1 litro de álcool nesses objetos, e nós vamos queimar esses objetos, a semelhança do que Paulo fez em Éfeso com os livros de magia, para mostrar que você está rompendo com essas práticas. Eu joguei 1 litro de álcool naqueles objetos, levamos para o quintal, ele riscou o palito de fósforo e não pegou fogo. Ele riscou o segundo palito de fósforo, não pegou fogo. E ele deu uma gargalhada cavernosa e disse: não vai pegar fogo. E eu respondi: vai pegar fogo sim, em nome de Jesus, porque agora quem vai riscar o palito de fósforo sou eu. E quando eu risquei o palito de fósforo, o fogo pulou naquela caixa, e esse homem deu um grito desesperador e caiu desacordado aos meus pés. Eu clamei pelo nome do Senhor Jesus, e Deus o trouxe à consciência, com o coração arrependido e quebrantado. Estava prisioneiro nas mãos do inimigo. Há muitas pessoas, irmãs, que estão prisioneiras de um hábito, de um vício, de uma prática pecaminosa, precisando de libertação. Mas vejam vocês que esse inimigo tem outra artimanha. Confira comigo, por gentileza, o verso 6. Está escrito: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. O inimigo vem e faz o estrago. Ele queima, ele fere, ele sequestra, ele escraviza, e agora ele joga uns contra os outros. É assim que ele faz. O marido começa a acusar a esposa começa a acusar o marido, a nora acusa a sogra acusa a nora, o pai acusa o filho acusa o pai, e em vez da família se unir para enfrentar o verdadeiro inimigo, a família começa a entrar num pé de guerra. É muito importante entender que o seu problema não é seu marido, não é sua mulher, não é seu pai, não é sua mãe, não é seu sogro, não é sua sogra.
a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal. Nós não podemos entrar nessa luta com armas carnais, nós temos que entrar nessa luta com armas espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. A nós, na nossa família, irmãos, que não se desata com brigas, com discussões, a nós que só se desatam quando nós nos voltamos para Deus e entendemos a batalha espiritual que estamos travando dentro da nossa casa. Me permita fazer uma declaração aqui, soleníssima. E a declaração é esta: se nós fizermos dos nossos aliados inimigos, nós faremos do inimigo aliados. Cuidado, para você não atacar aqueles a quem você mais ama. Cuidado para você não ferir seu marido, sua mulher, seus filhos, seus pais, seus avós, seus tios, seus primos, seus sobrinhos, sua família. Entenda o que está por trás, orquestrando, prendendo, escravizando, torturando, machucando, ferindo. Mas há outra coisa que eu destaco, está lá no verso 16, nós não lemos, mas vamos ler agora. Está escrito aí o seguinte: e descendo, guiou, e eis que os amalequitas estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo, e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. O que significa isso? Significa que quando o inimigo consegue alcançar alguma vantagem sobre a sua vida, ele vai celebrar isso. A grande pergunta nesta noite: onde a minha vida, onde a sua vida, onde a nossa casa, onde a nossa família está produzindo festa? É no acampamento de Deus ou no arraial do inimigo? Me permita ilustrar isso com um exemplo bíblico. Vocês lembram e conhecem a história de Sansão, o único juiz de Israel que fez carreira solo. Sansão teve um nascimento milagroso, teve uma vida prodigiosa, mas teve uma morte vergonhosa. Sansão era consagrado a Deus como nazireu desde o ventre materno, cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Nasceu para uma grande missão, ser o libertador do seu povo. Sansão, como nazireu que era, ele tinha 3 coisas que ele não podia fazer. Ele não podia tocar em cadáver, ele não podia beber bebida forte, bebida alcoólica, ele não podia cortar o cabelo. Diz a Bíblia que um dia ele está caminhando com seu pai em Tímna, território filisteu, e ele viu uma moça filisteia, e ao chegar em casa, ele disse para o pai dele assim: papai, eu quero aquela moça para mim. Seu pai disse: meu filho, mas essa moça é filisteia, essa moça tem outros valores, tem outra crença, tem outros deuses, aliás essa moça é do povo que nos oprime. E ele respondeu para o pai assim: eu quero esta, porque só desta eu me agrado. Em outras palavras, não tem papo, não tem conversa, não estou querendo conselho. Notinha de rodapé. Eu sou pastor há 40 anos, eu nunca vi um rapaz e uma moça que, tendo desobedecido pai e mãe na área do namoro, que tenham sido bem-sucedidos no casamento. Eu não conheço. Não importa se o seu pai é redondo ou quadrado, se é doutor ou analfabeto, escute seus pais. Diz a Bíblia que, quando ele estava indo para conhecer a moça, passando no meio de uns vinhais, um leão novo saiu em cima dele, e ele era muito forte, pegou o leão e rasgou, como se rasga um cabrito, e jogou do lado de fora da estrada. Quando eu leio esse texto, eu dou risada. Sabe por quê? Eu não consigo rasgar um coelho, quanto mais um leão. No dia do casamento, eu acho que ele devia estar até com gravata borboleta, uma roupa bem chique, passando por lá, lembrou-se da cena, e saiu do caminho, e lá no leão morto,
já estava em estado já de sequidão. Tinha um enxame de abelhas dentro da caveira do leão morto. Ele enfiou a mão lá dentro, pegou um favo de mel, começou a chupar, ainda deu para o pai e para a mãe. Ali ele quebrou o primeiro voto de nazereado. Ele não podia tocar em cadáver. Ele procurou doçura no que estava podre. Ele procurou prazer no que era proibido e pecaminoso. Diz a Bíblia que ele vai para a festa. E está escrito em Juízes que ele deu uma festa. E nós colocaríamos um adjetivo, de arromba. Sabe por quê? Porque não quis ser diferente dos moços da sua época. Em outras palavras, Sansão não teve peito para dizer o seguinte: eu sou nazireu, a minha festa tem que ser diferente. Ele não teve coragem de assumir a posição que ele era de um homem consagrado a Deus. E ali ele quebra o segundo voto de nazireado. Ele não podia beber bebida forte, mas ele fez uma festa não de acordo com a sua vocação, o seu chamado, a sua vida espiritual, mas para agradar a etiqueta social do povo filisteu. Notinha de rodapé de novo. Ô irmãos, eu tenho rodado o Brasil, e eu não sei como é que é aqui em Santo André, mas o que eu tenho visto por aí é que a festa de casamento dos crentes está se transformando numa vergonha. Você tem um culto lindo na igreja, um sermão maravilhoso, uma música maravilhosa, e você vai para um requintado cerimonial, e ali o pau quebra. A música que rola lá não tem nada a ver com Deus, mas não. Bebida alcoólica se serve todas. As luzes se acendem e o povo de Deus cai na pista de dança e volta para casa com as pernas bambas, bêbados. Ou a igreja evangélica brasileira põe o pé no freio, ou ela se seculariza e ela quebra a sua consagração a Deus. Tem crente que diz: não, pastor, mas vai ser muito chato você fazer um casamento, uma festa, vai ter o doutor fulano de tal lá, tem autoridades importantes da cidade lá. Ô irmãos, quem disse que eu preciso copiar o mundo para fazer uma festa chique e bonita? Quem disse que se você não tiver bebida alcoólica, você não pode fazer uma festa belíssima? O que é mais importante? É preservar a nossa consagração a Deus ou agradar o mundo? Sansão quebrou o seu segundo voto ali. Diz a Bíblia que ele propôs um enigma muito esquisito na festa, e ele teve que sair da festa para matar 30 homens. Tem graça uma coisa dessa? Ele ficou tão irritado que quando ele terminou essa matança, ele não voltou para a festa não, ele voltou para a casa do pai dele. A hora que bateu o saudade da mulher dele, porque nem lua de mel tinha tido ainda, ele vai lá, na suposição de que vai encontrar a mulher dele. Quando chega lá, o sogrão dele tinha dado a mulher dele para outro homem. Devia ir para o livro dos Guinness, nem lua de mel teve. Ele se irritou com aquilo, queimou a campina dos filisteus. Os filisteus pegaram o povo judeu israelita, falando: não entrega esse camarada. E eles pegaram o Sansão, amarraram o Sansão, e ele se livrou das amarras e matou 1000 filisteus com a queixada de jumento, e fugiu para a cidade de Gaza. E diz a Bíblia que lá ele se deitou com a prostituta, um homem de Deus. Um abismo chama outro abismo. Ele sai de Gaza com o portão da cidade nas costas e com o pecado da cidade no coração, e vai deitar no colo de Dalila e vai tornar a brincar. Na 4ª vez que ele brincou, ele ficou preso. Cortaram o cabelo dele, o Espírito de Deus se retirou dele. Sansão significa sol, luz. Vazaram os olhos dele, ele ficou cego. Ele era o libertador, foi cativo. Não levaram-no para um templo religioso que adorava a Deus, não. Levaram-no para o templo de Dagon. E lá eles zombaram de Deus, zombaram de Sansão.
E aquele que deveria ser o libertador do povo de Deus foi motivo de festa no arraial do inimigo, porque não levou Deus a sério. Onde a nossa vida está produzindo festa? Bom, se eu terminasse a mensagem aqui, nós sairíamos aqui desesperados. A grande pergunta agora nesse texto, na segunda parte da mensagem, é o que é que Davi fez quando constatou que o inimigo estava cirandando com a família dele e com as famílias dos homens que o acompanhavam. A primeira coisa que Davi fez está no versículo 4, confira comigo. Quando eles chegaram em Ziclag e viram a cidade queimada, viram a cidade ferida, viram a cidade saqueada, e viram os filhos, as filhas e as mulheres prisioneiros, diz a Bíblia que eles choraram até não terem mais forças para chorar. Irmãos amados, às vezes nós estamos lutando com a nossa família, com os olhos enxutos demais, com o coração seco demais. Qual foi a última vez que você chorou pela sua família? Às vezes as famílias estão chorando hoje com os dramas de Netflix, das séries de Netflix. Ou porque o seu time predileto levou uma goleada. Eu acho que todos vocês já ouviram falar do pastor Tim Simbala, pastor batista, no Brooklyn, Nova York. Uma das igrejas mais expressivas e de ministério de música mais conhecido na América. Um dia o pastor Tim Simbala chegou em casa e a filha dele, primogênita, adolescente, disse para ele assim: papai, eu não quero saber mais do seu Deus, não quero mais saber de igreja, eu quero curtir a vida. Adolescente. E o pai chorou, o pai pediu, o pai insistiu, não adiantou não, a menina botou uma mochila nas costas e saiu de casa. Pastor Tim Simbala pensou em abandonar o ministério. Disse: meu Deus, eu não tenho estrutura emocional para continuar sendo pastor numa situação dessa. Um dia um pastor, colega dele, ligou para ele da Flórida, disse: pastor Tim Simbala, esquece essa menina, toca a sua vida, toca o seu ministério, ela não está nem aí com você. Mas eu pergunto a vocês, que pai esquece uma filha? Que mãe esquece um filho? E o pastor Tim Simbala relata num dos seus livros, que um dia ele está numa vigília de oração na igreja, e levanta-se uma irmã, e disse assim: pastor Tim Simbala, a nossa igreja nunca levantou um clamor em favor da sua filha, a nossa igreja nunca chorou pela sua filha. E ele disse que naquela vigília de oração, todos os irmãos, irmãs presentes na vigília, deram as mãos, e fizeram um grande cordão ao redor dos bancos da igreja. E ele disse que naquela noite, aquele templo se transformou numa sala de parto, de dores, de soluços, de gemidos. Quando ele voltou para casa de madrugada, ele disse para sua esposa: querida, eu não tenho dúvidas de que Deus libertou a nossa filha nessa madrugada. 2 dias depois, a campainha toca bem cedo, a esposa vai atender, era sua filha, em lágrimas. Ele entrou para dentro de casa, abraçou o pai e disse: papai, me conte o que aconteceu há 2 dias de madrugada. Eu estava em casa e fui acordada e tomada por um senso profundo da presença de Deus. Parece que escamas caíram dos meus olhos e eu fui profundamente impactada pela presença de Deus. Eu quero dizer para o Senhor que eu estou de volta para Deus, eu estou de volta para minha família, eu estou de volta para a nossa igreja. Jesus mudou a minha vida. Eu quero dizer para vocês nesta noite que nós não geramos filhos para a morte, nós não geramos filhos para o cativeiro. Os nossos filhos são herança de Deus, os nossos filhos são promessa de Deus, eles são bênção de Deus, e nós nunca vamos abrir mão deles em nome de Jesus. A segunda coisa, irmãos amados, que Davi fez, está no versículo de número 6. Lá no final está escrito assim: porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Notem vocês que tem aqui uma conjunção adversativa, porém, porque o contexto aqui é dramático. Esses 600 homens que estão com Davi eram aliados de Davi, leais a Davi, prontos a lutar com Davi, a morrer por Davi. Mas agora estão enfrentando uma situação inusitada.
filhos e filhas prisioneiros, e eles botam a culpa na conta de Davi, e querem matar Davi. Eu não sei a leitura que vocês fazem, mas de vez em quando a leitura que eu faço desse texto, eu me coloco no lugar de Davi como um pastor de uma igreja de 600 membros. E de repente, numa hora difícil do ministério, não tem nenhum dos membros do lado do pastor. Aliás, todos os membros querem apedrejar o pastor. Como você reagiria diante disso? Por isso tem a conjunção adversativa. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Ele não se reanima porque ele é forte. Ele não se reanima porque tem muita gente do lado dele. Ele não se reanima porque o inimigo é fraco. Ele não se reanima porque ele tem uma estratégia. Ele se reanima no Senhor seu Deus. Sabe o que Davi está nos ensinando? Com Deus tem saída. Com Deus tem esperança. Com Deus o fundo do poço não é o último limite. Com Deus o milagre está chegando. Com Deus a esperança. Eu não sei qual é a sua causa hoje, que precisa de um milagre. Talvez é um casamento que está quase acabando. Talvez é um filho que se desviou da igreja e endureceu o coração. Talvez é uma situação de enfermidade na sua casa, que os médicos já deram a sentença, a medicina chegou ao último limite, não tem mais o que fazer. Talvez é uma situação dramática na sua vida financeira da sua empresa. Eu não sei qual é a sua causa hoje, mas Jesus está aqui hoje e Ele é poderoso para reverter esse quadro. Ele é poderoso para curar, Ele é poderoso para libertar, Ele é poderoso para restaurar. Ele está aqui hoje, Ele é o Deus da restauração. Reanime-se no Senhor seu Deus. Há pouco tempo eu estava aqui em São Paulo e uma mulher veio conversar comigo. Na verdade, ela veio me fazer uma comunicação. Ela disse: pastor, eu vim comunicar ao senhor que eu estou me divorciando. Eu tomei um susto. Eu jamais podia esperar isso. E eu perguntei assim: mas você está divorciando por quê? Ela me fuzilou com o olhar e disse: secou. Eu falei: precisa botar a legenda ou está claro? Eu perguntei: secou? Uai, mas se secou, minha filha tem esperança. O professor está doido. Eu falei: tem. A Bíblia diz que a vara seca de Arão floresceu. E Jesus, para fazer florescer esse sentimento que está seco no seu coração, falou: o senhor endoidou, estou falando para o senhor que morreu. Falei: morreu? Uai, minha filha, então tem esperança? Você não leu na Bíblia que Jesus ressuscita os mortos? Pois ele ressuscita esse sentimento que está morto no seu coração. Falei: pastor, o senhor ficou doido mesmo. Estou falando, o senhor, que acabou, não tem mais nada. Acabou, está entendendo? Acabou. Falei: acabou? Uai, mas tem esperança então, hein? Você não leu na Bíblia que Deus chama a existência as coisas que não existem? Pois Ele pode chamar a existência até o que tem, não tem mais nada aí. Então você vai fazer o seguinte: não vai divorciar agora não, você vai orar comigo. Vai orar comigo por um tempo. Depois você volta aqui. Passado 15 dias a mulher voltou. Disse: pastor, acabou a vontade de divorciar. Deus está tratando da minha alma, Deus está curando o nosso casamento. Quer dizer para você que com Deus tem esperança. Reanime-se no Senhor seu Deus. Mas a terceira coisa que Davi fez, ele não reagiu no Senhor seu Deus com bravatas. Não. Versículos 7 e 8 diz que reagiu no Senhor seu Deus e buscou a Deus em oração. E meus irmãos, a oração de Davi aqui é uma das mais curtas da Bíblia, uma das mais simplórias da Bíblia. Porque a oração dele consiste de duas perguntas: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei, se fosse hoje, em nome de Jesus, amém. Traduzindo a oração de Davi, o que ele está orando? Ele está dizendo o seguinte: Deus, eu estou levando de goleada do inimigo. Vou aceitar passivamente a decretação da derrota ou eu vou reagir?
Vou me conformar ou eu vou reagir? Vou jogar a toalha ou vou reagir? Vou desistir ou vou reagir? E Deus respondeu para ele: reage, Davi, porque tudo que o inimigo tomou de você, você vai trazer de volta. O nosso Deus é o Deus da restituição. Não jogue a toalha, não entregue os pontos, não. Todo mundo vai dizer para você: essa causa está perdida, esse problema não se resolve, esse casamento não tem mais jeito, esse filho não vai ter conserto mais, essa família não tem mais jeito não. Eu quero dizer para você que tem jeito sim, para Deus tem jeito sim, com Jesus tem jeito sim, a resposta sim, a vitória sim. Lute, meu irmão, não deixe nada do que Deus lhe deu nas mãos do inimigo. Agora preste atenção, o que Deus promete é vitória e não ausência de luta. O que Deus promete é chegada certa e não caminhada fácil. Porque diz a Bíblia que dos 600 homens, 200 ficaram para trás de cansados que estavam. Mas se você tem a promessa, você não vai desistir. Se você tem a promessa, você vai até o fim. Persevere, lute, ore e tome tudo de volta. Diz o texto que Davi foi, que Davi lutou, que Davi venceu, que Davi tomou tudo de volta. As coisas pequenas, as coisas grandes, os rebanhos, os filhos, as filhas, as mulheres, nada ficou nas mãos do inimigo, tudo Davi tornou a trazer. O seu Deus é o Deus da restituição. A pergunta que eu faço para vocês nesta noite é esta: o que é que um dia Deus lhe deu que foi tomado pelo inimigo? Talvez o romantismo no casamento, talvez os elogios na família, talvez o diálogo e o respeito dentro de casa, talvez assentar-se ao redor da mesa para um bom bate-papo, umas boas gargalhadas. Talvez a leitura da Bíblia, talvez o altar da oração, talvez o prazer e o deleite em Deus. O que é que foi tirado de você, que você precisa tomar de volta? Esta noite é uma noite de restituição. Me permita encerrar remetendo vocês ao livro de Êxodo, porque este é o livro mais relevante da Bíblia no que concerne a batalha espiritual. E esse texto que estamos considerando está dentro do contexto de uma grande luta espiritual. O Egito é um símbolo do mundo, Faraó é um símbolo do diabo, a escravidão é um símbolo do pecado, e o Êxodo é um símbolo da redenção. Quando Moisés estava retirando o povo do Egito, Faraó tentou 4 alternativas para reter o povo na escravidão. A primeira tentativa está lá em Êxodo 8, 25. Faraó disse para Moisés: não precisa ir embora não, adore a Deus no Egito mesmo, levanta altares aqui, para que ir embora? Essa é uma proposta muito sedutora, mas muito perigosa. Você quer ser crente? Não tem problema não. Você quer ir para a primeira igreja batista de Santo André? Tem problema não. Para que mudar de vida? Agora você é crente, levanta altar no Egito mesmo. A resposta de Moisés foi categórica: Egito é lugar de escravidão. Nós estamos saindo aqui no nosso lugar, estamos indo para Canaã, lá é o nosso endereço. Aí o faraó partiu para a segunda proposta, está lá no capítulo 8, versículo 28. Tá bom, vocês podem ir embora, mas não vá muito longe não, vão ficar aqui por perto, vão ser bons vizinhos. Quando sentirem saudades do Egito, façam um turismo por aqui, curta o melhor dos dois mundos. Você é crente, no domingo você vai para a igreja, celebra, levanta a mão, adora a Deus. Durante a semana você toca a sua vida como você sempre tocou.
Isso é uma proposta perigosíssima. Do crente secularizado, do crente que é dono do seu coração de segunda a sábado, para fazer suas negociatas, suas concessões, para ir lá para o Egito e desfrutar do Egito e tentar ao mesmo tempo servir a Deus com o coração dividido, com a alma dobre. Fora diz, não, vão ser bons vizinhos, não, nós vamos embora. Aqui não é nosso território não, aqui não é nosso lugar não, e nós não vamos voltar não, aqui é terra de escravidão, estou indo embora. Aí vem a terceira proposta, capítulo 10, versos 10 e 11. O faraó diz, tá bom, pode ir embora, os cabecinhas brancas, pode tudo ir embora. Mas os filhos, a moçada, fica no Egito. Vocês servem a Deus, os filhos de vocês servem ao Egito. Aqui tem uma ideia perigosa, é a ideia de que o jovem tem que curtir a vida, e a vida passa, e a juventude passa, então o jovem tem que curtir a vida no mundo. Há um tempo bem distante, já há alguns anos, bons anos, pastor, eu fui convidado para pregar numa das grandes cidades brasileiras, uma das maiores igrejas evangélicas da cidade. E eu tenho um problema sério, dentre tantos. Eu me perco quando alguém me pede para pregar sobre um assunto, um tema. Eu não sei falar sobre tema. Eu consigo um pouquinho expor um texto, mas falar sobre um tema eu me perco. Naquele dia me deram um tema. E era um trabalho de jovens. E o tema que me deram era santidade. Eu cheguei, preguei o sermão todo animado. Até achei que eu fui mais ou menos razoavelmente bem no sermão. Quando eu terminei, um grupo de jovens me pegou pelo braço, literalmente, e assim, muito carinhosamente me levou para uma sala. E o líder dos jovens botou o dedo no meu nariz e disse assim, você é um homem retrógrado. Você está pensando o quê? Nós somos jovens universitários. Qual é o problema da gente ir para a boate? Qual é o problema da gente tomar nossa cervejinha no sábado à tarde, no sábado à noite? Somos jovens, a juventude passa, a gente sabe o que faz, somos maduros, no domingo estou na igreja, qual é o problema? Eles quase me bateram. Eu fiquei acuado. Eu disse, jovens, foram vocês que me convidaram, e eu já estou indo embora também. Mas eu disse, antes de ir embora, eu preciso dizer duas coisas para vocês. Primeira coisa, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu disse, vocês querem ir para a boate? Pode ir. Querem ir para o bar? Pode ir. Querem tomar todas? Pode ir. Desde que seja para a glória de Deus. Se conseguirem, vão em frente. Duvido que consigam. Então você chega lá, ó, que estiver tomando todas, eu estou tomando todas para a glória de Deus. Quando estiver naquele namorozinho de concessões, está dizendo, ó, estou nessa situação aqui para a glória de Deus. Se conseguirem, vão em frente. E eu tenho uma segunda coisa para dizer para vocês. Colossenses 3,17. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por isso graças a Deus Pai. Então, da próxima vez que vocês forem para a boate, você tem que dizer o seguinte, Senhor Jesus, eu estou aqui em teu nome, e louvado seja Deus que eu estou tomando todas. Se conseguirem, vão em frente. E até logo. E saiu mais depressa, porque eles queriam me bater mesmo. Irmãos, pastor tem um sério problema, pastor tem amnésia. Pastor às vezes esquece as coisas. 10 anos depois, querido, sem malícia nenhuma, eu recebi um convite para pregar na mesma igreja. Quando eu chego, falei, meu Deus, foi aqui. E quando eu estou chegando na porta, uma mulher me fez a pior pergunta que se pode fazer para um pastor. Nunca faça essa pergunta para um pastor. Ela olhou para mim e perguntou assim, o senhor lembra de mim? Essa pergunta você não faça para um pastor, que você vai constrangê-lo. Eu olhei para ela, tornei a olhar, olhei de novo. Falei, ô minha irmã, só me perdoe, mas não lembro. Não lembro não. Ela me disse, eu sou mãe
daquele rapaz que botou o dedo no seu nariz. Falei, pronto, não apanhei do filho, vou apanhar da mãe agora. Falei, disse, o que aconteceu com seu filho? Ela me disse, pastor Hernandes, Deus mudou a vida do meu filho, naquele dia que o senhor o confrontou. O meu filho, Deus transformou a vida dele naquele dia. Meu filho é um homem de Deus. Meu filho é um líder nessa igreja. Meu filho é um homem cheio do Espírito Santo. Eu quero dizer para vocês, jovens, que lugar de jovem curtir a vida é na presença de Deus, é na casa de Deus, porque só na presença de Deus tem plenitude de alegria. Mas aí, em quarto lugar, o faraó partiu para a quarta proposta. Êxodo 10, 24 a 26. O faraó disse assim, ô Moisés, tá bom, pode ir embora todo mundo, pode todo mundo. Vocês vão embora, os rebanhos de vocês ficam no Egito. Vocês servem a Deus, o dinheiro de vocês serve ao Egito. Irmãos, tem crente que parece que tem uma jararaca no bolso. Tem crente que diz, eu estou convertido a Jesus, mas o coração dele parece estar convertido, que a boca está falando isso, mas o bolso não está não. Então preste atenção nisso. Se o seu bolso ainda não está convertido, cuidado, porque o seu coração também provavelmente não estará. A Bíblia diz que onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. A resposta de Moisés para Faraó foi emblemática. Ele queria todos os rebanhos, e Moisés respondeu assim, Faraó, escute esta, nenhuma unha vai ficar no Egito, nenhuma unha, até hoje eu não sei para que serve uma unha, mas nenhuma unha vai ficar no Egito, tudo que nós somos, tudo que nós temos é de Deus e vai estar a serviço de Deus. Eu quero encorajar você nesta noite a tomar de volta o que Deus lhe deu e não deixar nem uma unha nas mãos do inimigo, porque o nosso Deus é o Deus da restituição. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, agora e eternamente. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.